Você pode ter um backlog enxutinho. Não, não, o cliente falou que quer isso aqui, a gente vai botar essa funcionalidade, isso aqui vai ser fantástico. Entende o seguinte, o backlog, ele é produto, ele é consequência de você entender quem é o teu usuário, qual é a jornada que ele traça para resolver os problemas que ele tem. E em função dessa jornada, desse caminho que ele percorre para resolver, para executar tarefas do dia a dia, é aí que ele utiliza o quê? O seu produto. A primeira coisa é você entender que jornada é essa do teu cliente? O que ele faz? Quais são os jobs? Quais são as tarefas do dia a dia que ele quer executar e que quando ele tenta executar, ele encontra problemas. Enquanto você não tiver essa clareza, vai ficar muito difícil. E o teu backlog vai ser apenas um punhado de itens que o teu cliente, teu usuário diz que precisa. E é aqui que a gente chega a uma diferença entre o que o teu cliente quer e o que o teu cliente precisa. Na verdade, corrigindo o que eu acabei de dizer, você vai ter um punhado de coisas do que o teu cliente quer. E dificilmente isso vai ser o que ele precisa. A gente só consegue ter um backlog que é produto daquilo que ele realmente precisa quando a gente entende essa experiência, quando a gente entende o que o usuário, o teu cliente, quer realmente fazer no dia a dia e quais são os problemas que ele enfrenta ao executar essas tarefas do dia a dia. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série O Dia a Dia do PO Casca Grossa. Aqui eu vou te explicar mais sobre o dia a dia do líder de produto para você se tornar um Product Owner casca grossa em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners casca grossa, e na aula de hoje o tema é, vamos lá, Product Owner. Esses são os 5 erros que sabotam a gestão ou a boa gestão de um backlog, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. E eu acho interessante, né? Porque a gente tem falado muito, as pessoas estão muito preocupadas com o seu futuro, com a sua carreira, né? Falando muito sobre o que virá daqui para frente. Mas uma coisa é certa, né? Se a gente não se mexer, dificilmente alguma coisa vai mudar. A gente depende muito mais da gente, né? Depende muito mais de nós, do que dos outros. E a mídia, ela vai sempre te vender o quê? O medo. Olha, isso vai acabar. Olha, a bolsa vai não sei o quê, o dólar vai disparar, o salário vai diminuir. A gente sabe que os problemas eles sempre vão existir, não é verdade? Sempre vão existir. Porém, boa parte do sucesso, do seu sucesso, de você melhorar, poder melhorar a sua vida, está nas suas mãos. Embora a mídia vai colocar que sempre não, 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 não. Está tudo nas mãos do governo. Só que entra e sai governo, e o que acontece? A mesma coisa. Melhora aqui, estraga ali, independente de lado, independente de partido. Por isso que eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Será que você está nesse caminho de realmente melhorar a sua vida? Você está realmente comprometido? E quando eu falo comprometida, comprometido, será que você está levando isso a sério? Porque assim, uma coisa é, então, Marcelo, eu até estou preocupado aqui com a minha carreira, mas sabe como é que é, né? Não estou fazendo lá grandes coisas. Será que você está realmente preocupado? Então, a grande pergunta é, quanto é que custa para você não realizar os seus sonhos? Imagina você lá com 65, 70, 75 ou até mais, olhando para trás e vendo assim, caramba, fiz o que precisava ser feito? Fiz aquilo que me deu prazer, aquilo que eu gostei, ou deixei escapar? Pensa nisso. E a gente está falando muito porque o mercado está bombando para líderes de produto. Eu não preciso falar muito sobre isso, mas o mercado está bombando demais, pessoal. Então, deixar isso escorrer entre as suas mãos, os seus dedos, vai fazer com que você lá na frente se arrependa. E muitas das vezes a gente vai ter que fazer sacrifício para agarrar a oportunidade. Não vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil, tá bom? E um dos trabalhos desse PO
do Product Owner é o quê? É fazer a gestão do backlog. O que é fazer gestão de backlog? Vamos entender, porque assim, se você está realmente interessado nesse papel, começar na área de produto, e eu sempre defendo, né? Começar na área de produto, lembra, a melhor coisa que tem é você começar ali como PO, Product Owner, que algumas empresas também chamam de APM. Por que isso? É um papel mais tático. Você vai estar ali do lado do time, tá? Você vai estar criando casca, criando cicatriz, no bom sentido, pegando experiência. E é o papel que vai exigir menos conhecimento, menos experiência e que permite que você entre o mais rápido possível nesse papel. Deu para entender? Então, por isso que eu falo tanto de você começar como Product Owner. Ah, Marcelo, eu queria começar como gerente de produto, como Product Manager, como diretor de produto, diretora. Nem sempre a gente está preparado para isso. Então, o grande acelerador é você começar realmente como Product Owner. E um dos trabalhos que você vai precisar dominar é fazer uma boa gestão de produto. Desculpa, gestão de backlog. O que é gestão de produto também? O que é gestão de backlog? O que é, só para a gente revisar, um backlog? Um backlog nada mais é do que, vamos à definição tradicional, lista priorizada de itens que possivelmente serão desenvolvidos. Então vamos entender. Por que é uma lista priorizada? Porque quando a gente bota no backlog algum item que a gente vai ter que desenvolver, que a gente vai botar no produto, pensa. Esse item, ele tem que estar priorizado. O que significa estar priorizado? Significa o quê? Significa que eu preciso identificar quando um item, que item vai ser desenvolvido primeiro, que item vai ser desenvolvido depois. Então, a técnica de priorização, você, PO, você vai ter que lidar com isso todo dia. E todo dia, não só você vai lidar com a priorização, mas você você vai ter que, vamos dizer assim, você vai ter que discutir o porquê da sua priorização. Por que você botou esse item primeiro, aquele item depois? Ah, porque ele entrega mais valor para o negócio, porque ele entrega mais valor para o usuário. Legal, você vai ter que fazer isso, mas você vai sempre ter que negociar. Porque sempre você vai ter gente, lembra disso, tentando desafiar a tua, ou atrapalhar, ou atropelar a tua priorização. Ah, não, peraí, olha, você vai ter que fazer isso, não, eu quero isso aqui primeiro, e você vai ter que ter essa soft skill de negociação para dizer o seguinte: não, cara, eu recomendo que a gente vá por aqui, por causa disso e daquilo. Esse é o melhor caminho, por uma série de motivos. Deu para entender isso? Então, é importante que você entenda que toda hora essa tua priorização vai ser questionada. Então, lista priorizada de itens que possivelmente serão desenvolvidos. O que são desenvolvidos? Vamos lá, vamos entender. Por quê? Significa que todo item que está no backlog vai ser desenvolvido? Não, não, não. Muitas vezes a gente bota o item no backlog e durante o tempo a gente vê que aquele item não mais contribui, não mais ratifica o valor ou a visão daquele produto. Então você não vai mais desenvolver. Ou você descobre, à medida em que você avança no trabalho de discovery, de descoberta, que aquele item não entrega tanto valor quanto você acreditava. Então, lista priorizada de itens que possivelmente serão desenvolvidos. Uma vez que a gente entendeu isso, pensa o seguinte: quais são os desafios? O que pode sabotar uma boa gestão de backlog? Primeiro, vamos começar. Primeiro, cadê minha linha? Tô aqui com a minha colinha, hein? Tô aqui com a minha colinha. Claro que eu tô com a minha colinha, tá aqui, meu computador tá aqui. Primeiro, não estruturar o teu backlog. Então vamos entender? O que é isso? Tem pessoas que falam assim: "Ah, mas Marcelo, poxa, essa coisa de estruturar o backlog, de fazer gestão de backlog, e o líder de produto tem que ir muito além disso". Claro que tem,
Mas se você não tem a pedra fundamental, se você não tem esse pequeno tijolinho muito bem construído e muito bem alicerçado, o desenvolvimento do seu produto corre um sério risco. Então, pensa o seguinte, você não estruturar o seu backlog, e eu gosto muito de utilizar a estrutura de épicos, funcionalidades e histórias. Épicos, funcionalidades e, ali no terceiro nível, histórias, bugs, melhorias e outros itens. Por quê? Quando você só chega e coloca ali um item atrás do outro dentro do teu backlog, e você não está preocupado em fazer o seguinte, poxa, essa história de usuário, ela está debaixo de que funcionalidade? Ela é que funcionalidade? Ela é que épico? Está debaixo de que épico? Para que você possa entender quais são, de qual fatia a gente está falando do produto. Porque à medida em que você não estrutura bem o teu backlog, você começa a botar cada vez mais itens nesse backlog, esse backlog começa a inchar cada vez mais, e a tendência é um backlog com cada vez mais itens, fica cada vez mais difícil você dar manutenção nesse backlog, e você acaba gastando mais tempo olhando esse backlog e não dedica tempo para outras tarefas tão importantes. Então, o primeiro problema para a gente começar é você não estruturar o teu backlog de uma maneira em que você tem ali o épico, que são grandes fatias do teu produto, que você utiliza para mostrar a evolução do backlog para o negócio, funcionalidades, que são fatias do teu produto do ponto de vista da solução, e as histórias, que são pequenas fatias do teu produto voltadas para o time que vai desenvolver, o time de engenharia, o time de desenvolvimento. Então, essas três, vamos dizer assim, visões sobre essa mesma coisa chamada backlog, ela é fundamental. Os épicos, as funcionalidades e as histórias, melhorias e bugs. Portanto, esse é o primeiro grande problema, não estruturar corretamente o seu backlog. Segundo problema que que vai sabotar uma boa gestão do backlog. Não fazer refinamento do backlog. Vamos entender primeiro o que é fazer refinamento do backlog. Para mim, guarda a sigla DAP. DAP. Refinamento envolve três grandes atividades: detalhar, avaliar e priorizar. Novamente, refinar o backlog significa detalhar os itens, avaliar os itens e priorizar os itens. Isso é fazer o refinamento do backlog. O que é o detalhamento? É quando você traz para aquele item mais detalhes à medida em que ele se aproxima do seu desenvolvimento, da sua implementação. Então, detalhar esse item num grau tal de granularidade que seja suficiente para que o time de engenharia possa puxar aquele item e compreender corretamente o que precisa ser feito. Depois que você detalha, é necessário avaliar. O que é essa avaliação? Nada mais é do que entender: será que nós temos tudo o que precisamos para desenvolver essa pequena partezinha do produto e trazer o time técnico, o time de engenharia para a mesa para discutir isso, se tem ou se não tem? E por último, ao fim de um detalhamento e de uma avaliação, a gente reprioriza o item. Por quê? Porque à medida em que a gente traz mais informações nesse refinamento, nesse detalhamento, pode ser que esse item suba ou desça na prioridade do backlog. Portanto, refinar significa detalhar, avaliar e priorizar. Segundo erro que vai matar a sua boa gestão do backlog: não refinar adequadamente os itens do backlog. Ok? Tá bom? Terceiro item que vai sabotar a sua gestão do backlog: não utilizar uma ferramenta
adequada para que você possa olhar o teu backlog, a saúde do teu backlog, quais itens não estão refinados, quais itens já estão refinados. E existem milhares de ferramentas. Não existe só o Gira e o Azure, que são as ferramentas mais utilizadas no mercado. Não, existem diversas outras. Por exemplo, dentro ali da mentoria PPL, eu forneço para os alunos um Notion. Não sei se você já escutou falar de Notion. O Notion, ele é uma plataforma onde você faz toda uma organização do trabalho do líder de produto. Olha que legal. E aí você consegue organizar o teu backlog ali também, caso você não tenha um Gira, um Azure DevOps. Deu para entender? Questão de organização, ou seja, não organizar corretamente os teus... não é nem não utilizar uma ferramenta, eu diria não organizar adequadamente os itens dentro de uma ferramenta, de forma que isso seja funcional, fluido para o dia a dia. Esse, para mim, é o terceiro erro. Eu me lembro uma vez, e aí eu vou contar uma história para vocês, que foi mais ou menos a seguinte. Lá pelos idos de 2008, 2009, eu estava envolvido no desenvolvimento de um produto digital chamado PewApp. PewApp é um produto de automação de força de vendas. Era um produto que permitia a força de você era um produto B2B em que você permitia com que a força de vendas tirasse os pedidos e esses pedidos eram incluídos diretamente dentro de um RP da empresa. Então você não precisava mais transmitir por fax. Veja, isso estamos falando de 2008. Estamos falando de 2, 10, 15 anos atrás. Esse produto a gente começou a desenvolver ali, se eu não me engano, foi em 2004, 2005. E ele durou bastante tempo. Mas em 2008, não, foi mais tarde, 2006, 2007. Já tinha uns 2 anos de desenvolvimento. E aí, o que a gente fazia? Onde que eu mantinha o meu backlog? Papel, pilha de papel. Cada requisito, cada item do meu backlog era uma folha. Eu não preciso dizer o que aconteceu. Se tornou cada vez mais impossível fazer uma boa gestão do meu backlog. Porque eu não tinha essa organização adequada dos itens, tudo bem organizadinho, tudo bem bonitinho ali. Não, estava tudo numa folha de papel. E aí, quando alguém pedia, eu pegava ali a folha de papel, e entregava ali para o time o que precisava fazer. Era assim que eu organizava. E é claro, depois eu fui melhorando, depois eu fui entendendo que para a gente poder fazer uma boa gestão do backlog, você precisa ter ferramentas, você precisa se apoiar em processos e ferramentas. Agora, cuidado para que o teu foco e para que você não acredite que o único ingrediente responsável pelo teu sucesso são processos e ferramentas. Processos e ferramentas são importantes, sim, para o sucesso da gestão do backlog. Porém, existem outros ingredientes tão ou até mais importantes do que esses. Muito cuidado aqui. Então, já falamos de quais são os 3 sabotadores que a gente já falou. Não estruturar adequadamente o backlog, não refinar adequadamente o backlog e não organizar o seu backlog utilizando ali uma ferramenta apropriada. E qual é, então, o quarto item ou o quarto sabotador que vai fazer com que a sua gestão do backlog fique lamentável, fique comprometida? Vamos lá? É quando você acredita que você só precisa criar histórias de usuário. E aqui a gente tem vários elementos que a gente precisa entender, tá bom? Primeiro, não me bate. Não me bate, pequeno gafanhoto, fica tranquilo. Vou falar um negócio aqui que pode parecer estranho, mas cuidado. O formato de histórias de usuário não é o único formato que a gente utiliza para descrever o que precisa ser feito. Ele é apenas um entre tantos outros formatos, ok? Então, quando a gente fala de história de usuário, guarda o seguinte: história de usuário é uma técnica,
É uma técnica para você descrever funcionalidades ou parte delas. Legal? Você pode utilizar outras técnicas para descrever funcionalidades. Não tem problema algum. Então, sempre entende o seguinte: história de usuário, uma técnica que você pode usar ou que você não pode usar, ou que você pode não querer usar, melhor dizendo, tá? Por que isso? Porque tem gente que fala assim: não, mas se a gente não desenvolver, a gente não escrever histórias de usuário, a gente não está sendo ágil. Olha, deixa eu te contar um segredo. Você não imagina a quantidade de times que eu conheço, que eu vou negar até a morte, que eu não vou falar quem são, que usa história de usuário e não tem um pingo de agilidade. Um pingo. Não basta você usar o artefato e querer ter o status de ágil. Agora eu sou ágil. Agora o meu desenvolvimento. Não, não. Pensa no seguinte: tem o artefato, que é a história de usuário. Você tem o teu processo de trabalho, que esse sim vai dizer para você se você está utilizando práticas ágeis ou não. Deu para entender isso? A seriedade disso? E outro aspecto aqui importante: você não deveria se preocupar se você está sendo ágil ou não. A sua preocupação como líder de produto é: estou entregando valor para o meu cliente em tempo adequado, com um time to market bom ou não? O que é time to market? É o tempo entre alguém ter a ideia de uma funcionalidade, de um recurso do produto, e você botar isso na mão do teu cliente. Percebeu? Então, pensa o seguinte, do que adianta isso? Do que adianta você... Não, eu quero ser ágil. Não, você não tem que ser ágil. Você tem que entregar e resolver problemas do teu cliente. É isso que você precisa fazer. E é claro, pode ser que em um determinado time, contexto, você consiga utilizar uma prática ágil. Talvez em outro contexto você não consiga utilizar aquela prática ágil. Talvez você utilize outras práticas. Então, o teu objetivo não deve ser querer ser ágil, mas sim entregar valor, resolver problemas do teu cliente. Esse é o foco de uma boa líder de produto. Entregar valor, resolver problemas do seu cliente. Então, no nosso quarto sabotador, quando a gente disse aqui, você acredita ou acreditar que só existem histórias de usuário. Primeiro, a gente matou um mito aqui. Não existe só história de usuário. História de usuário é uma técnica muito utilizada, é verdade, mas que não necessariamente, você precisa utilizar ela sempre. Isso, cara, o Ariel aqui no Insta mandou uma direto na boca do estômago e eu concordo plenamente, porque eu já sofri do problema que o Ariel está trazendo aqui. Ele diz assim: é tipo programador apaixonado por linguagem. É isso mesmo. É quando aquele cara fala assim: não, o Java é tudo. Cara, é Java no céu e Deus na terra, para não dizer o contrário, né? E aí o cara ele é tão apaixonado pelo técnico, pela linguagem, e o teu cliente lá na ponta, ele não está preocupado se é Java, Delphi, React, Angular. Ele quer o quê? Produto. Ele quer os problemas dele resolvidos. É isso que ele quer. Então, o teu cliente, ele quer os problemas dele resolvidos. Portanto, você, líder de produto, precisa começar a entender uma outra coisa importante. Produto é meio. O produto digital é meio. Meio para se resolver problemas do teu cliente. E enquanto você não focar nos problemas do teu cliente e só focar em entregar funcionalidades, dificilmente você vai conseguir ter o sucesso corretamente. E aí, isso nos leva ao quinto e último sabotador que vai fazer com que a sua gestão de backlog fique comprometida. É quando o backlog é orientado à entrega de funcionalidades e não entrega de valor. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos entender.
Você pode ter um backlog enxutinho. Não, o cliente falou que quer isso aqui, a gente vai botar essa funcionalidade, isso aqui vai ser fantástico. Entende o seguinte, o backlog, ele é produto, ele é consequência de você entender quem é o teu usuário, qual é a jornada que ele traça para resolver os problemas que ele tem. E em função dessa jornada, desse caminho que ele percorre para resolver, para executar tarefas do dia a dia, é aí que ele utiliza o quê? O seu produto. Então, a primeira coisa é você entender que jornada é essa do teu cliente? O que ele faz? Quais são os jobs? Quais são as tarefas do dia a dia que ele quer executar e que quando ele tenta executar, ele encontra problemas. Enquanto você não tiver essa clareza, vai ficar muito difícil. E o teu backlog vai ser apenas um punhado de itens que o teu cliente, teu usuário diz que precisa. E é aqui que a gente chega a uma diferença entre o que o teu cliente quer e o que o teu cliente precisa. Na verdade, corrigindo o que eu acabei de dizer, você vai ter um punhado de coisas do que o teu cliente quer. E dificilmente isso vai ser o que ele precisa. A gente só consegue ter um backlog que é produto daquilo que ele realmente precisa quando a gente entende essa experiência, quando a gente entende o que o usuário, o teu cliente, quer realmente fazer no dia a dia e quais são os problemas que ele enfrenta ao executar essas tarefas do dia a dia. E um grande exemplo disso são os produtos digitais que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, quando você, pensa o seguinte, quando você tá lá, sem carro, tá a pé, sem bike, sem carro, você fala assim, puxa, preciso chegar rapidinho no centro. O que você faz? Puxa o telefone e você fala assim, cara, vou puxar uma corrida aqui de Uber, mas tem que ser rápido, porque eu tenho que sair daqui, de onde eu tô, tenho que chegar no centro, no máximo 15 minutos. Isso é a jornada que o teu cliente faz. Entender onde ele está, onde ele quer chegar, o que ele quer resolver e quais são as dores. Puxa, eu tô com uma dor aqui que é de chegar rapidinho. Eu preciso chegar rápido. Eu não posso demorar, senão eu vou me atrasar para o compromisso. Eu vou perder o compromisso. Eu vou perder dinheiro. Então, enquanto você não entender essa experiência atual do teu cliente, o teu backlog, ele vai ser o quê? Simplesmente um punhado de coisas que o teu cliente quer e que não necessariamente vão ser funcionalidades, recursos que você vai colocar no teu produto digital e que vão resolver os problemas do teu cliente, ou seja, aquilo que ele realmente precisa. Então vamos revisar? Quais são os cinco elementos que vão sabotar a gestão do backlog? Primeiro, não estruturar o backlog adequadamente. Os épicos, as funcionalidades, as histórias, as melhorias, os bugs. 2, não refinar o backlog. Ah, não, deixa que o desenvolvedor refina. Ah, não, deixa que as coisas se arrumam. 3, não utilizar, não se organizar no dia a dia, seja através do uso de uma ferramenta direcionada a fazer esse trabalho, seja de outra forma, não se organizar para fazer essa gestão do backlog. 4, acreditar que só existem histórias de usuário e que essa é a técnica milagrosa. Não, não é. É só mais uma técnica entre tantas. E 5, quando o teu backlog é orientado somente a entregar funcionalidades. E é quando você esquece completamente que o teu backlog ele tem que ser produto, consequência do teu entendimento cada vez mais profundo sobre o teu usuário, a experiência que ele experimenta no dia a dia para executar as tarefas do dia a dia. Então esses são os 5 sabotadores que vão atrapalhar a sua gestão do backlog. Eu estou vendo assim, um interesse muito grande, as pessoas estão olhando muito, né, para a área de produto, né? Isso é muito bom. Isso mostra não só que você tem que agarrar essa oportunidade, e eu sempre falo o seguinte, e vou repetir. Você tem que pensar o seguinte: nunca se diminua. Se tem alguém que conseguiu essa oportunidade, você também pode. Claro, eu não vou me comparar a certos gênios da humanidade.
porque esses sim são gênios, estão ali talvez num degrau um pouco maior. Eles já nasceram com aquele intelecto mais desenvolvido ou com um superpoder, uma super habilidade. Mas entre nós, pessoas comuns, você tem que pensar o seguinte: se fulano conseguiu, se ele está trabalhando com um produto, por que eu não vou conseguir? Por que eu não posso também ser um product owner, uma líder de produto, um líder de produto? Por que não? Claro que pode. Então essa é a mentalidade que você tem que ter. Primeira coisa. E dois, pagar o preço. Ah, tem que pagar o preço. O que é pagar o preço? Um dos grandes problemas que as pessoas hoje enfrentam é que as pessoas não querem, as pessoas desistem rápido demais. Ah, eu quero muito isso. Eu quero muito ser líder de produto. Aí a pessoa estuda durante uma semana e já desiste. Mas não é por aí que você tem que fazer. Você tem que persistir até conseguir. E pode ter certeza que quem persiste consegue. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco mais, pode demorar muito, mas uma hora você consegue. A questão é persistir. A questão não é se você vai conseguir ou não. Conseguir, você vai conseguir. A questão é quando. Então, se você persistir, se você for continuar, se você se dedicar, não basta apenas estar determinada ou determinado, você tem que fazer por onde, tem que investir em capacitação, você tem que começar a se entender cada vez mais na área, tem que ter uma rede de apoio, tem que conversar, tem que estudar, tem que ler um livro, puxar, ó. Tá aqui, ó. Não sei se você está vendo aqui, tem um livro aqui do Martin Kagan, que é o Empoderado, que é o Empoderado. Esse livro é fantástico. Contém várias técnicas. Tá aqui, ó. Empoderado. Baita de um livro. Então, assim, você está pagando o preço? Você está disposta ou disposto a pagar o preço? A levar realmente o negócio à frente? Se sim, cara, parabéns. É só questão de tempo. A maior parte não consegue porque desiste muito cedo, desiste muito rápido. E aí a pessoa acaba caindo no seguinte cenário: ela tenta um pouquinho de uma coisa, aí ela vê outra coisa interessante no mercado, ela pula, aí começa a estudar. Só que aí ela não dá tempo também, ela pula de novo. Então ela fica pulando de galho em galho. E ela nunca se aprofunda, ela nunca mergulha, ela nunca se dedica exatamente àquilo. Ela não dá tempo para que as ações dela rendam frutos. Isso tem, isso é motivo, isso acontece porque muitas vezes a gente acredita que a vida é que nem são as redes sociais. Você posta uma foto, em um minuto já tem gente dando like. A vida real, muitas das nossas ações, para darem frutos, elas levam tempo. Eu não sei se você já plantou. Se você começar a estudar um pouquinho e ler lá como é que o pessoal faz plantio de laranja, você pode até colocar um adubo para acelerar um pouquinho, mas nada vai fazer com que você acelere o tempo natural para as coisas acontecerem. Chuva, sol, só depois de vários dias começa a ter ali um pequeno broto, daqui a pouco começa a árvore a crescer para dar frutos. A vida é assim. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para acontecer. E se você não der esse tempo, o resultado não vem. Porque não foi porque o resultado não aconteceu ou porque a vida é difícil, mas é porque você cortou a árvore muito cedo demais. Você quis o resultado muito rápido. Aí você foi lá e puxou. Não deu tempo nem de nascer os primeiros frutos. Então, o segredo é esse: é você dedicar e deixar a ação do tempo sobre as suas ações. Então, não é se você vai conseguir ser líder de produto. A questão é quando. Porque quem continuar, quem aproveitar essa oportunidade, vai conseguir. Ah, vai. Ah, vai. É só persistir. Legal? Muito bom, muito bom. Então falamos aí das cinco coisas que mais sabotam aí a sua gestão de backlog: não estruturar adequadamente o backlog, não refinar, não se organizar apropriadamente, acreditar que só existe história de usuário e, por último, quando o backlog ele é orientado só a entregar uma funcionalidade atrás da outra, tá bom? Pessoal, pensa no seguinte, né?
o papel do líder de produto ele é muito importante. Cada vez mais a gente vai ver a necessidade de profissionais liderando produtos digitais. E você pode ser um deles. Você. É só você realmente pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Só o tempo vai dizer. Só você, só as tuas ações é que vão dizer, tá bom? Lembra que as nossas lives são todas as quartas e sábados, às 21 horas. A gente mudou recentemente os nossos dias e horários, então quartas e sábados. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Vai lá, dá um like aqui, assina o canal para que nas próximas lives você possa ser avisado ou avisada automaticamente pelo YouTube, tá bom? É só você dar um like aqui e assinar o canal para ser avisada, ser avisado. Combinado, pessoal? Quero agradecer muitíssimo. Aproveita nessas lives para você tirar dúvida sobre profissão, sobre o dia a dia. Eu gosto muito de interagir durante as lives. Combinado? Muito obrigado pela sua participação aqui.